Galera, precisamos conversar. Olha, nunca foi tão difícil escolher um smartphone para comprar tal como é hoje em dia. São tantos modelos sendo lançados ao mesmo tempo que para quem não vive dentro desse mundinho da tecnologia, antenado nas novidades, enfim, a pessoa ela se sente completamente perdida e não sabe qual vai ser o melhor para as suas necessidades ou então para dar de presente para um familiar, para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós, para o marido, para a esposa, enfim. Esse vídeo aqui então vai ser o guia definitivo para você entender o cenário atual do mercado dos smartphones e eu vou derrubar possivelmente todas as suas dúvidas sobre esse tipo de coisa. De uma vez por todas, vocês vão entender quais são as categorias de smartphones que você vai encontrar aqui no nosso mercado brasileiro, para que você também entenda qual é o melhor para você. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Lembrando que todas as minhas recomendações dos smartphones que eu for citando vão estar linkadas aqui na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. Então é isso, já pega aí um cafezinho para tomar com calma e vamos conversar. Muito bem, meus amigos, se acomodem aí, esse vai ser um vídeo mais de bate-papo, não pretendo fazer nenhuma grande edição aqui por cima dele, mas vai ser uma informação que eu vou passar com muito carinho e de todo o coração para vocês, combinado? Olha, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre esse mercado dos smartphones, aqui no Brasil principalmente, é de que hoje os celulares eles são divididos em algumas categorias, como se fossem carros. Pois é, as categorias principais são os smartphones de entrada, os mais básicos, temos os intermediários e temos os topos de linha, que vão ser aí aqueles smartphones completões, que entregam tudo que cada marca tem de melhor. Temos ainda duas categorias que, digamos assim, são novas, que são os smartphones de nicho e temos também aqueles smartphones que são os dobráveis, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com o passar do vídeo. A segunda coisa que eu acho que você precisa entender é qual é o tipo de usuário que você é. Você é um usuário básico? Você é um usuário hardcore com o smartphone? Para que você precisa do seu celular? Ter isso muito claro vai te ajudar muito, sério, muito mesmo, a fazer uma escolha consciente e não comprar um smartphone, não gastar um dinheiro que você não precisa. Pra vocês terem uma ideia, muitas vezes eu recebo mensagens lá no Instagram ou até mesmo aqui nos comentários do YouTube falando assim: Gabriel, eu tô com uma dívida aqui e tal, não sei o que, mas eu tô querendo trocar de smartphone, qual que você recomenda? Minha resposta, galera, é sempre a mesma. Cara, não troca de smartphone. Se você está quebrado de grana no momento, comprar celular não é a sua prioridade. É muito melhor que você, nesse momento de vida, acabe realocando essa grana que você gostaria de gastar em um smartphone e compre coisas para sua casa, para sua família, sabe? Pô, cara, smartphone não é a prioridade se você tiver com algum tipo de BO financeiro. Tendo dito isso, galera, vamos lá, entendendo agora o tipo de usuário que você é. Olha, eu considero que grande parte da população brasileira hoje em dia é composta por usuários leves. Pessoas que podem até usar o smartphone assim o dia inteirinho, mas fazem tarefas leves ao longo do dia, como por exemplo, trocar mensagens, navegar nas redes sociais, assistir alguns vídeos e coisas do tipo. Assim, o número de pessoas que são usuários realmente hardcores e que vão precisar assim de um telefone realmente poderoso é relativamente pequeno. Essas pessoas, por exemplo, são aquelas que jogam títulos pesados nos smartphones ou então que trabalham com o aparelho para produção de conteúdo, como nós aqui, que gravam muitos vídeos, que editam vídeos, enfim, tarefas que são realmente pesadas. E essa galera é uma minoria da minoria da minoria hoje em dia. Tá bom, mas calma, vamos devagar. Eu acho que eu talvez tenha me antecipado um pouquinho falando aqui sobre tipos de usuários. Vamos voltar para as categorias de smartphones para eu explicar para vocês o que categoriza cada um desses smartphones como um básico, intermediário e um avançado topo de linha. Começando pela base da pirâmide, galera, nós temos os smartphones de entrada, aqueles que são os baratinhos de cada uma das marcas. E eu vou citando aqui alguns exemplos com o passar do vídeo. Temos aqui na minha frente, por exemplo, dois smartphones bem baratinhos que são dessa categoria. De um lado aqui eu tenho o Realme C51 e do outro um smartphone da Samsung, o Galaxy A15. Esses dois smartphones são celulares de entrada, o que significa que são celulares baratos de suas respectivas marcas, aonde essas fabricantes decidiram cortar
cortar muitos custos para fazer com que esse telefone ele fosse acessível. E aqui eu aproveito para entrar em um tema de certa forma polêmico. Muita gente acha que uma determinada marca tem smartphones que travam, uma determinada marca só faz smartphones ruins. E galera, esse tipo de afirmação é um pouco assim de ignorância por parte das pessoas que não estão antenadas no mundo da tecnologia. O que normalmente faz com que os smartphones fiquem lentos, travem e coisas do tipo é um conjunto de fatores, entre eles as peças que são colocadas dentro de cada um desses celulares. E é aí que entram os smartphones de entrada. Esses são celulares que têm processadores mais simples, porque na verdade os celulares hoje em dia são computadores de bolso. Então eles têm processadores mais simples, eles têm menos memória, eles têm menos armazenamento interno, então são aparelhos que, assim, é inevitável de que determinadas tarefas vão ser difíceis para que eles executem. No caso dos jogos, que nem eu estava dando exemplo, então no uso muito pesado de câmeras, eles vão sofrer. Mas adivinha só, isso é proposital, galera. Uma marca, ela não consegue botar todo o seu melhor dentro de um smartphone de 800, 700, 900 reais. Isso não existe. Então, o que eu acho que um smartphone de entrada, ele acaba sendo bom para? Eu acho que ele é excelente para aquelas pessoas que vão usar seus celulares apenas para mandar mensagens, ou então assistir um videozinho no YouTube, coisas do tipo, sabe? Pode ser inclusive aquele smartphone secundário que fica na sua casa com um aplicativo de banco, ou então para aquela empresa que precisa de um celular secundário também só para trocar mensagem no WhatsApp. Claro, você não precisa investir aí uma grana muito alta se o seu uso for parecido com esse. E é aqui que os smartphones de entrada, eles acabam se enquadrando muito bem. Então se você quer dar um telefone de presente para uma pessoa e tá na dúvida se compra, por exemplo, um desses smartphones baratinhos, antes se pergunta ou pergunta para a própria pessoa como ela usa o celular no dia a dia, tá bom? Porque se você for querer começar a exigir muito desses celulares, eles vão gargalar, eles vão deixar a pessoa na mão. Sabe quando você tem vários aplicativos abertos e o telefone começa a ficar lento? Muito possivelmente é um telefone básico, entendeu? Então, não é porque Android trava, não é porque telefone da Samsung buga, não é porque Motorola são ruins, não tem nada a ver com isso. São apenas smartphones de uma categoria inferior e você tem que ter um uso assim mais leve com eles mesmo. Tudo bem? Na sequência, nós temos aqueles smartphones que são conhecidos como os intermediários. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque as fabricantes elas começam a ter de escolher digamos assim, algumas características para potencializar nos seus aparelhos, para fazer com que eles façam sentido para um público específico, porque dentro deles, ainda assim, elas não conseguem botar tudo de melhor que elas têm a oferecer, porque senão o preço subiria muito e aí se tornaria um telefone topo de linha. Então, hoje em dia, você tem smartphones intermediários que têm um foco mais assim, no poder de processamento, que vão focar assim, em um público mais gamer. Ao mesmo tempo, você tem aqueles smartphones intermediários que talvez entreguem um desempenho melhor em câmeras. Tá percebendo? Diferente dos smartphones de entrada, onde a prioridade da marca é cortar todos os custos possíveis para fazer um aparelho acessível, aqui as marcas começam a diferenciar um pouco a sua abordagem para conseguir entregar para um público específico, sabe, uma determinada característica que vai suprir as suas necessidades. E é aí que nós entramos agora nos topos de linha. Os topos de linha, galera, são aqueles celulares que, como eu tô falando ao longo do vídeo todo, vão entregar para você tudo de melhor que uma marca tem a oferecer. Aqui no Brasil, nós temos basicamente duas marcas que disputam nesse segmento, que são Apple e Samsung. A Motorola, ela investe muito no segmento de intermediários. A Xiaomi até tem celulares topos de linha, mas normalmente eles não vêm para o Brasil. Inclusive, isso acontece também com a Motorola. A Realme, que é outra marca que também está chegando com cada vez mais força, também acaba não jogando muito nesse cenário do topo de linha. Ela joga mais no cenário dos intermediários e nos smartphones de entrada. A Asus entra em um outro cenário dos smartphones, que são os smartphones nichados, sobre os quais eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, no final das contas,
a categoria de topo de linha acaba sendo dominada aqui no Brasil por essas duas fabricantes, né? Apple e Samsung, com os iPhones e com os Galaxies. E dentro desses aparelhos, bom, você com um desses na mão, para ser mais objetivo, você vai passar muito tempo com esse aparelho, sem passar perrengue. Não são aparelhos que, assim, que vão te dar dor de cabeça praticamente nenhuma com o passar do tempo também. Então você vai estar muito bem servido. Outra característica também, assim, clássica dos topos de linha é que normalmente, hoje em dia, eles já são à prova d'água, ou pelo menos tem algum tipo de resistência muito boa contra a água. São smartphones que, assim, eles podem dar um mergulho e você não vai precisar ficar preocupado deles estragarem, tá bom? Câmeras também são um ponto fortíssimo nesses aparelhos que vão, assim, entregar uma qualidade absurda na maioria das vezes. Principalmente essas duas fabricantes, Apple e Samsung. Combinado? Tendo explicado isso, antes de começar a recomendar os smartphones de cada uma das marcas, deixa eu falar para vocês sobre as duas outras categorias, a categoria dos smartphones de nicho e a dos dobráveis. Vamos lá. Eu acho que aqui no Brasil existe uma fabricante em específico que produz smartphones de nicho e que é relativamente grande, que é a ASUS. A ASUS, ela fabrica smartphones de duas vertentes hoje em dia, pelo menos as que nós temos disponíveis aqui no mercado, que são smartphones bem compactos e smartphones gamers. E aí nós temos o Zenfone, que a versão atual, o Zenfone 10, é bem pequenininho, ele é menor, cara, se eu não me engano, ele é do tamanho de um iPhone mini, por exemplo. Ele é bem pequenininho, mas é super poderoso. Assim, ele tem até especificações técnicas, algumas, de smartphones topos de linha, mas ele acaba mais sendo um intermediário, premium, por aí. Mas o ponto dele aqui, o apelo principal dele é ser pequeno. Então ele mira em um público específico, que é quem curte telefones bem compactos, bem pequenininhos. A outra vertente da ASUS, como eu falei, são os ROG Phones, né? Os smartphones gamers, que são muito parrudos, tem muita bateria, uma tela, assim, um sistema de áudio, tem gatilhos, tudo dedicado para a galera que gosta de jogar. Bom, e esses foram os principais de nicho que nós encontramos aqui no mercado brasileiro. Entretanto, nós temos também aqueles que são os smartphones dobráveis, que têm telas de vidro que dobram no meio. Um avanço, digamos assim, da tecnologia que agrada a alguns e outros não. Esse aqui na minha mão é o dobrável da Motorola, o Motorola Razr 40. E, cara, eu diria que ele tá numa categoria, assim, específica, que são os dobráveis, pelo simples fato de que esses telefones aqui, eles realmente não são para qualquer um, tá? Eu acho que quem vai comprar um telefone como esse tem que curtir muito o design do aparelho, tem que ser um entusiasta e tem que estar disposto a lidar com os pontos negativos desses smartphones, que principalmente são as suas fragilidades. São aparelhos assim, galera, que tem uma série de cuidados que você precisa tomar. Você não pode levar esse tipo de aparelho para praia, porque se entrar uma poeirinha, uma areiazinha aqui nessa dobradiça, esquece, acabou o telefone. Alguns deles não têm muita resistência contra a água, outros já têm, mas assim, são aparelhos que vão entregar uma portabilidade, no caso desses que dobram no meio e ficam pequenininhos, uma portabilidade maior, um estilo bacana. Você pode ver que esse telefone tem uma traseira de couro, enfim, coisas do tipo. E tem aqueles dobráveis que também ficam grandões. Aqui no mercado brasileiro, o único que nós temos é o Z Fold da Samsung. Ele vira tipo um tablet mesmo, é o rei da produtividade. Mas, tendo dito isso, eu recomendo para que as pessoas, na maior parte das vezes, acabem pegando um telefone regular. Os dobráveis realmente é para um nicho específico de pessoas. Tá bom, Gabriel, você falou, mas eu quero saber mesmo qual smartphone eu compro. Eu tô querendo comprar celular, qual de cada marca aí vale a pena hoje em dia? Vamos logo tirar a Apple dessa jogada, porque a Apple não fabrica smartphones de entrada, tá? Todos os iPhones, com pequenas considerações que eu já vou fazer, são topos de linha. Então a gente não bota a Apple nesse balaio. Então nós temos basicamente a Motorola, a Samsung, a Realme e a Xiaomi aqui disputando nesse segmento. Olha, se eu fosse ser sincero aqui para vocês, hoje o melhor smartphone que eu considero assim de entrada seria esse carinha aqui. Eu sei que muita gente gosta da linha Redmi da Xiaomi, mas eu acho que quando eu boto assim na ponta do lápis o que esse aparelho ele acaba entregando, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto dos smartphones da Samsung. Isso aqui não é uma análise imparcial,
mas ainda assim a minha justificativa aqui ela é válida, tá bom? Porque os smartphones da Samsung, mesmo nessa categoria, são smartphones muito completinhos. Então eu acho que o A15, que vai ser encontrado daqui a pouco tanto na versão 4G quanto na 5G, ali perto da casa dos 800, 900 reais, acaba sendo um pacote muito interessante. Ele faz fotos boas, tem uma interface aqui que se chama One UI, que é a roupagem, digamos assim, do Android que a Samsung bota nos seus celulares. Então é um celular muito interessante, muito bonito. Ele tá com um acabamento muito interessante e muito parecido, inclusive, com os celulares mais caros da Samsung. Então hoje, nesse segmento dos smartphones de entrada, eu considero o Galaxy A15 desse ano uma escolha muito positiva, até porque ele também tem outra característica que o destaca dos demais, por exemplo, da Xiaomi, da Motorola. Ele vai receber 4 anos de atualização. Então, se a pessoa ela for ter um uso mais básico, mas ainda assim é uma pessoa que gosta de passar bastante tempo com o aparelho, ele vai durar pelo menos 4 anos recebendo atualização do sistema Android, o que é muito positivo. Tendo dito isso, passando agora para os intermediários, aqui a situação ela se torna um pouco complicada, porque eu não consigo dar apenas uma recomendação. Sabe por quê? Por exemplo, essas mesmas fabricantes trabalham nesse ramo dos intermediários. Motorola, Samsung, Xiaomi, Realme, e no caso aqui nós temos também a Apple, que tem os smartphones da linha SE, os iPhones SE. Entretanto, mais uma vez eu vou tirá-la da jogada, porque os iPhones SE, eles vieram com a proposta de serem mais baratos, só que, cara, aqui no Brasil não tem iPhone barato, essa é a verdade. Aí você pega um iPhone 8 com processador de iPhone 13 e com preço de iPhone 12. Porra, compra logo o iPhone 12, entendeu? Tendo dito isso, eu acho que se a sua prioridade for comprar um smartphone para jogar, que tem um foco assim realmente muito bom em desempenho, eu indicaria para você hoje a linha Poco da Xiaomi, mais especificamente o modelo atual, que é o Poco X6 Pro. Tá bom? Eu acho que esse smartphone hoje em dia ele tem um processamento que chega até perto de smartphones topos de linha, custando algo aí na faixa dos R$ 1.900 às vezes, ou até menos, dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo. Entretanto, se você é uma pessoa que é mais entusiasta assim, do design do aparelho, hoje eu recomendaria duas marcas para você. Eu recomendaria a Motorola com o seu Moto Edge 40 Neo, ou então já o novo modelo Moto Edge 50 Pro, ou então a Realme com o seu Realme 12 Pro Plus. Por quê? São smartphones que vão ter um design muito assim parecido, entre aspas, porque eles têm bordas curvas, ele tem uma traseira num tecido diferente, alguns em couro, alguns em tecidos até mais diferentes, como a Motorola vem entregando um tipo de tecido diferente agora na linha 50. Então assim, são smartphones que vão apelar bastante pro design, então eles chamam bastante assim a atenção de quem tá passando por você, vê o telefone na sua mão, o que pode ser bom ou ruim dependendo de onde você estiver, mas eu indicaria esses telefones. Agora, se você quer as melhores câmeras em um smartphone intermediário, a minha recomendação ficaria para o Galaxy A55. Inclusive, eu tenho um modelo aqui comigo, tá bom? Esse aqui é o A55 e eu diria que hoje ele é um intermediário aqui que se sai melhor no quesito desempenho de câmeras, tá? E, além disso, eu considero ele também o pacote, assim, mais completo no segmento dos intermediários, resistência à água, One UI bem atualizada, 4 anos de suporte a atualizações inclusive, um sistema de câmeras muito bom, um processador também aprimorado que vai se sair muito bem, faz quase também pontuações de topo de linha, enfim. Então esse aqui seria a minha escolha para câmeras ou para pacote mais completo. Se o foco for só design, Motorola na sua linha Edge principalmente, ou então a linha Realme Number Series, né? Ou seja, o 12 Pro Plus, 11 Pro Plus ou coisas do tipo. Agora vai dar polêmica, galera. Vamos falar do segmento dos topos de linha. Quais são os melhores smartphones nesse segmento? Olha, como eu falei, a nossa lista agora ela vai dar uma enxugada, porque Motorola, Xiaomi não trazem seus topos de linha aqui para o Brasil, nem a Realme.
E a Asus, infelizmente, também não disputa nesse mercado aqui diretamente. Então nós temos basicamente duas fabricantes, Samsung e Apple, os iPhones e os Galaxies. E o negócio é o seguinte, galera, hoje em dia a linha S da Samsung, que é a linha dos topos de linha, é basicamente melhor do que os iPhones em quase todos os aspectos. São smartphones mais completos, são smartphones mais versáteis, são smartphones que oferecem mais possibilidades de uso, que se você quiser se tornam computadores quando ligados a um monitor externo, enfim. Porém, os iPhones eles têm duas características. Antes de falar dos iPhones, a linha S da Samsung hoje oferece 7 anos de atualização à linha S24, então até nisso eles estão melhores do que os iPhones. Voltando agora para os iPhones, tem duas coisas que os iPhones eles acabam fazendo um pouco melhor hoje em dia, que é gravação de vídeos e desempenho em redes sociais. E se eu fosse botar uma terceira aqui, é a disponibilidade de aplicativos um pouco mais profissionais. Esse é um papo recorrente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Mas é verdade, na minha opinião, eu acho que os arquivos entregues de vídeo dos iPhones são já um pouco mais preparados para publicação. Eu sempre acho que eu preciso trabalhar um pouco mais a pós-produção, a correção de cores, por exemplo, dos arquivos dos smartphones da Samsung do que os iPhones. E os iPhones, eles são mais otimizados para redes sociais, então para quem trabalha com criação de conteúdo, não tem jeito, os iPhones eles ainda são um pouco melhores. Mas tirando isso, hoje, sem a menor sombra de dúvidas, eu recomendaria de olhos fechados qualquer um da linha atual de topos de linha da Samsung. Linha S24 ou S23, pode sem medo. Todos vão ser melhores basicamente do que os iPhones mais atuais. Então acaba que o iPhone, ele tem sim no nosso mercado brasileiro um quê de status envolvido, né? As pessoas gostam de exibir iPhones e tudo mais, uma questão até cultural, mas se a gente for analisar friamente pelo que o smartphone entrega, não tem jeito, a linha S da Samsung já passou os iPhones, combinado? Então, é basicamente isso, cara. Esses são os modelos que nós temos aqui no Brasil, que são os mais recomendados na minha opinião. Se você quer smartphones de entrada, cara, vai de A15, tá bom? Esse telefone aqui, ele vai entregar muito por muito tempo. Você quer um intermediário? Poco X6 Pro, Galaxy A55 ou um Realme ou 12 Pro Plus ou um Motorola Edge, que aí o foco deles é mais no design, tá bom? Ou então caso você queira um topo de linha, a menos que você vá trabalhar com redes sociais, com produção de conteúdo, aonde os iPhones ainda levam alguma vantagem, eu diria que os Samsung são melhores em todos os aspectos. E mesmo assim, se você curte assim os Samsungs, cara, dá para trabalhar de boa, estar com produção de conteúdo usando só smartphones da Samsung. Mas eu tenho que falar aqui, é claro, que os iPhones ainda têm uma vantagem nesse cenário. Tendo dito isso, para fechar com chave de ouro, galera, dobráveis, foi o que eu falei. Só compre um smartphone dobrável se você estiver disposto a lidar com as suas limitações. Eu indicaria hoje como talvez assim, o smartphone dobrável mais em conta, esse aqui da Motorola? Não, o Z Flip 5 da Samsung. Ele já é encontrado mais barato, digamos assim, um dobrável mais maduro, já está na 5ª geração aí, a Samsung com o Z Flip. E se você quiser o que vira tablet, não tem outra saída, você vai ter que dizer Fold. Não temos Pixel Fold da Google aqui no Brasil, não temos os telefones dobráveis também da Huawei e da Honor aqui no Brasil, então não tem jeito, teria de ser Z Fold 5, combinado? Então é isso, e se você quiser um telefone gamer, ROG Phone da Asus. Assim, gamer que eu digo com desempenho além daqueles que eu falei ali na categoria de intermediário, sabe? O X6 Pro, A55... O ROG Phone é realmente um telefone para quem vai jogar, até mesmo profissionalmente, uma taxa altíssima de quadros na tela, gatilhos, que nem eu falei, e tudo mais. Mas e aí, ficou um pouquinho mais fácil de entender agora esse mercado insano dos smartphones? Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, nem que seja um pouquinho. E se você puder, retribua aí deixando seu like e também clicando no botão de se inscrever. Isso já ajuda demais, combinado? Olha, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel, eu te vejo no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.